Há momentos na história em que o céu parece ficar em silêncio, e então, de repente, algo poderoso rompe esse silêncio, em meio às visões intensas do livro de Apocalipse. Quando os juízos já haviam sido derramados sobre a terra e a humanidade parecia caminhar para um clímax inevitável, surge uma cena diferente, uma pausa, uma revelação, um mistério. E é exatamente nesse momento que chegamos ao capítulo 10, o apóstolo João. O apóstolo, exilado na ilha de Patmos, observa algo extraordinário. Ele vê um anjo poderoso descendo do céu. Não é um anjo comum. A descrição é majestosa. Ele está envolto em uma nuvem. Sobre sua cabeça há um arco-íris. Seu rosto brilha como o sol e seus pés são como colunas de fogo. A cena é grandiosa. É como se o próprio céu estivesse anunciando. Preste atenção. Algo importante está prestes a acontecer. Esse anjo coloca um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Um gesto simbólico. Significa autoridade total. Mar e terra. Toda a criação está debaixo da autoridade de Deus. E então ele grita. A voz dele ecoa como o rugido de um leão. Quando esse brado acontece, algo impressionante ocorre. 7 trovões respondem. 7 vozes ecoam do céu. João ouve. Ele entende. Ele até se prepara para escrever o que aqueles trovões disseram. Mas de repente, uma ordem vem do céu. Não escreva, guarde em segredo. Isso nos lembra algo profundo. Nem tudo foi revelado à humanidade. Há mistérios que pertencem apenas a Deus. Em um mundo que quer explicar tudo, controlar tudo e prever tudo, o capítulo 10 nos lembra de uma verdade humilde. Deus ainda guarda segredos. Há dimensões do plano divino que estão além da nossa compreensão. E isso não é motivo de medo, é motivo de reverência, porque se Deus já revelou coisas tão grandiosas, imagine o que ainda está guardado em sua sabedoria. Então o anjo levanta sua mão ao céu e faz um juramento solene. Ele jura por aquele que vive para todo sempre, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles existe. E ele declara algo que atravessa séculos e chega até nós hoje. Não haverá mais demora. Essa frase é poderosa. Durante gerações, pessoas perguntaram: quando Deus fará justiça? Quando o mal será derrotado? Quando a história chegará ao seu fim? E aqui está a resposta celestial. O tempo de Deus não está atrasado. Ele está perfeito. Mas haverá um momento em que a espera termina. Quando a 7ª trombeta soar, o mistério de Deus será cumprido. Essa expressão, mistério de Deus, é profunda. Na Bíblia, mistério não significa algo impossível de entender. Significa algo que estava escondido e agora está sendo revelado, o plano de Deus para redimir a humanidade, o plano de Deus para restaurar a criação, o plano de Deus para derrotar definitivamente o mal. Tudo isso caminha para um cumprimento. Nada está fora de controle. A história não está à deriva. Ela está sendo conduzida pela mão soberana de Deus. E então acontece uma cena extremamente simbólica. A voz do céu fala novamente com João e diz: vá até o anjo e pegue o livrinho que está em sua mão. João se aproxima. Imagine esse momento. Um homem diante de um anjo colossal e ele pede: dê-me o livrinho. O anjo responde algo curioso: tome e coma. Sim, coma o livro. Isso parece estranho, mas na linguagem profética, isso significa algo profundo. Significa internalizar a mensagem de Deus. Não basta ouvir
A palavra não basta ler a palavra. Ela precisa entrar em nós. Precisa fazer parte da nossa vida. Precisa moldar nossos pensamentos, decisões e atitudes. Então João pega o livro e o come. E acontece exatamente o que o anjo disse. Na boca, ele é doce como mel, mas no estômago, ele se torna amargo. Que imagem poderosa! A palavra de Deus é doce. Ela traz esperança, ela traz promessas, ela revela a salvação, mas também pode ser amarga, porque ela confronta o pecado, ela anuncia juízo, ela expõe a realidade espiritual da humanidade. A mensagem de Deus tem essas duas dimensões: consolo e confronto, esperança e responsabilidade. E aqui está algo que poucos percebem nesse capítulo. Todo verdadeiro mensageiro de Deus passa por essa experiência. A palavra precisa primeiro transformar quem a anuncia. Antes de João profetizar para o mundo, ele precisa comer o livro, ele precisa sentir o peso da mensagem, ele precisa carregar a verdade dentro de si. Isso é um lembrete poderoso para todos que ensinam, pregam ou compartilham a fé. A mensagem não pode ser apenas discurso, ela precisa ser vivida, sentida e internalizada, porque a palavra que não passa pelo coração dificilmente tocará o coração de alguém. Depois de comer o livro, João recebe uma missão. A voz diz: você precisa profetizar novamente. E então vem algo interessante. A mensagem não é apenas para uma nação, nem apenas para um povo. Ela é para povos, nações, línguas e reis. Isso mostra algo extraordinário. O alcance do plano de Deus é global. O Evangelho não é uma mensagem local, não pertence a uma cultura específica, não pertence a um país. Ele atravessa fronteiras, ele atravessa idiomas, ele atravessa gerações e continua ecoando. Apocalipse 10 é como uma pausa dramática na narrativa do juízo. É como se Deus dissesse: antes de continuar, lembrem-se de algo. A mensagem ainda está sendo anunciada, ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda há um chamado. E talvez aqui esteja a pergunta mais importante para quem ouve essa reflexão hoje. Você já comeu esse livro? Não apenas ouviu, não apenas concordou, mas deixou a palavra de Deus transformar sua vida? Porque a mensagem do céu não é apenas informação, é transformação. Ela muda destinos, ela redefine prioridades, ela revela quem realmente governa o universo. Vivemos em uma geração que corre sem parar. Tecnologia avança. Notícias mudam a cada minuto. Crises surgem e desaparecem, mas o céu continua proclamando a mesma verdade eterna. Deus está no controle. A história não está perdida. O plano divino continua avançando. E um dia, quando o tempo determinado chegar, não haverá mais demora. Enquanto esse dia não chega, uma missão continua ativa: proclamar a verdade, anunciar esperança, chamar pessoas de volta para Deus. Apocalipse 10 não é apenas uma visão profética, é um chamado para ouvir, um chamado para refletir, um chamado para viver de forma diferente. Porque se o tempo de Deus está avançando, então nossas escolhas hoje importam mais do que imaginamos. E talvez a pergunta final dessa reflexão seja simples, mas profunda. Se o céu falasse com você hoje, se entregasse um livro nas suas mãos, se pedisse para você viver essa mensagem, você estaria disposto? Porque o mesmo Deus que falou com João continua chamando pessoas em cada geração. Pessoas comuns, mas com corações dispostos. Corações que não apenas escutam a palavra, mas a vivem. E assim termina essa poderosa visão do capítulo 10. Uma pausa entre juízos. Um lembrete
da soberania divina, um convite à transformação e um aviso solene de que a história está caminhando para um momento em que o mistério de Deus será completamente revelado. Até lá, a mensagem continua ecoando. Quem tem ouvidos, ouça!